O Renato sempre com a gente aqui no Band News Station, e hoje ele vai falar sobre uns assuntos que, para mim, são sempre importantes discussões, não só no Brasil como no mundo inteiro, que é a educação. E hoje ele vai falar para a gente, né, sobre a situação do analfabetismo no Brasil e as possibilidades de mudança desse cenário terrível que um país deveria tentar fazer de tudo para erradicar. Fala aí, Renato, bom dia para você. Bom dia, Barão, bom dia, Rô, bom dia a todo mundo que nos segue aqui no Station. O MEC divulgou um estudo bastante interessante e, ao mesmo tempo, preocupante sobre o grau mínimo de analfabetismo. É um estudo conduzido com crianças de 6 a 7 anos de idade que procura, de alguma forma, dizer aí se esses brasileiros estão efetivamente aprendendo como deveriam aprender. A gente tem um ranking aí do Ministério da Educação que revela que apenas o estado de Santa Catarina atingiu o nível médio de alfabetização do segundo ano do ensino fundamental, aquela antiga aí, segunda série, né? E mesmo assim, mesmo o estado de Santa Catarina, que, vale lembrar, é um dos estados mais ricos aí do país, com uma das maiores rendas por pessoa do país, teve apenas 9 pontos acima da média, que é uma média determinada pelo SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação de Educação Básica do nosso país. O que é importante aqui para os nossos ouvintes terem claros? Quando você pegava o índice geral de analfabetismo no país, aí nos últimos 20 anos, ele vinha caindo consistentemente. No entanto, na pandemia subiu, né? A taxa de analfabetismo aí durante a pandemia fez com que o número de crianças nesse segundo ano do ensino fundamental, ele que não aprendeu, que não se alfabetizou, ganhasse na média 16 pontos percentuais de crianças que não conseguiam estar alfabetizadas, não eram capazes, por exemplo, de interpretar um texto, né? A questão é que esse número foi muito diferente entre estudantes brancos e entre estudantes negros, né? Entre os estudantes brancos subiu de 20% para 35%, que já é por si só um número muito maior do que todos nós gostaríamos. Agora, quando a gente olha isso entre os estudantes pretos, Roberto, subiu de 28,8% para 47,4%, um crescimento não mais de 15%, mas de quase 20%. O que os números, portanto, mostram é que o Brasil continua matando na educação que não tem a qualidade que todos nós gostaríamos, em especial no ensino básico e fundamental, a qualidade que nós gostaríamos. E na prática significa que isso afeta todo o desenvolvimento futuro dessas crianças e do nosso país. A gente vê que tem um recorte racial também nesses números, né, Renato? Agora, para o ouvinte que ligou a rádio agora, é muito impressionante a gente imaginar que um país do tamanho do Brasil tem só um estado que pode ser considerado alfabetizado ao final de todo o ano, de todo o período do fundamental, né? Que são esses números que a gente está analisando. Agora, a partir dessas pesquisas, desses números e desse recorte também, Renato, quais seriam possíveis saídas, né? Tem camadas muito profundas para a gente falar, que nem daria tempo, mas quais seriam possibilidades para a gente começar a pensar e questionar também? Barão, ouvintes, a primeira questão é entender que educação, em especial para as pessoas, para esses jovens de 6 a 7 anos, começam com o desafio de uma qualidade de vida boa, né? Essas crianças aí têm dificuldade na alimentação, é muito difícil imaginar que ela terá condições de aprender direito dentro da escola, se os professores não têm uma qualificação especializada, em especial entre os estudantes mais pobres, aí, com um olhar especializado para uma situação de adversidade econômica, os professores não têm esse preparo, é mais difícil
ensinar. Se tem situações de violência doméstica dentro de casa, violência doméstica que cresceu durante a pandemia, dificilmente essas crianças serão alfabetizadas. Não é à toa que o pior índice foi nos últimos 4 anos, não apenas durante a pandemia, mas nos últimos 4 anos de um governo que efetivamente não investia na educação como todos nós gostaríamos. Independente de posição política ideológica que cada ouvinte pode ter, existe um fato. O fato é que na saúde e na educação nós pioramos muito nos últimos 4 anos. É importante dizer que essas pesquisas nem sempre aferem com a exatidão o que está rolando, né? Porque tem muita gente que sai sem saber ler e escrever e nem aparece ali. Tem algum, sabe, assinar o nome, por exemplo, aí já muda um pouco de figura, mas é muito complicado e precisa ter uma seriedade para querer mudar isso. Não é do dia para a noite, é um trabalho que precisa ser feito com prioridade. Não sei se vai ser feito nesse governo, mas como o Renato disse, o quadro hoje é muito, muito, muito ruim. Renato, grande abraço para você. Na semana que vem a gente volta a conversar nesse mesmo horário. Valeu, Renato. Um prazerzaço estar aqui com vocês. Um beijo enorme para todo mundo que nos segue no Station. Beijo, Renato. Até semana que vem.